agrupei as planilhas, e aqui na célula A2 eu vou digitar 10, depois eu vou digitar 20, depois eu vou digitar 30 e depois eu vou digitar 40. As planilhas estão agrupadas, repara aqui embaixo, ó, elas estão agrupadas. Deixa eu descer aqui um pouquinho, né, o mouse. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Descendo aqui um pouquinho o mouse para vocês verem, fazer um Alt Z. Repare que as planilhas estão agrupadas, tá certo? Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Norte. Eu digitei em Rio Grande do Norte esses números. Deixa eu tirar o zoom e agora eu vou clicar lá em Rio de Janeiro. Repare que quando eu clico em Rio de Janeiro, eu já desagrupei as planilhas. Tá certo? Olha lá, cliquei em Rio de Janeiro, desagrupei as planilhas. Você pode olhar aqui no zoom, né? E você também pode perceber o quê? Que, como eu falei, 10, 20, 30 e 40 está digitado em Rio de Janeiro, está digitado em São Paulo, está digitado em Paraná e, obviamente, está digitado em Rio Grande do Norte. Bom, se eu quiser fazer isso apenas em duas planilhas, ou seja, agrupar alternadamente, vamos imaginar que eu queira agrupar apenas Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. Eu clico em Rio de Janeiro, deixo o Rio de Janeiro selecionado, tá certo? E aí pressiono Ctrl, tecla Ctrl, e pressiono em Rio Grande do Norte. Com isso, o que aconteceu? Eu selecionei apenas Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. Ok? Então vamos chegar aqui no Rio de Janeiro e digitar Brasil. E dar um Enter, né, na célula lá, A6. Vamos ver agora. Olha só, em São Paulo não tem Brasil, no Paraná não tem Brasil, mas no Rio Grande do Norte tem Brasil. Então, essa funcionalidade é extremamente útil. Eu posso agrupar, tá certo? E não só sequencialmente, como alternadamente planilhas. O que eu fizer em um acontece em todas. Muito bem, ok. Continuando aqui com as nossas funcionalidades no nosso Microsoft Excel, vamos dar uma olhadinha no que é possível também fazer. Então, olha só, nós já vimos que é possível inserir, né? Nós só fizemos a inserção de planilhas, alterar o nome de planilhas com duplo clique ou com o botão direito, copiar ou mover planilhas dentro da mesma pasta, ou seja, dentro do mesmo arquivo ou entre pastas, né? Então você pode copiar e também mover como a gente mostrou. Podemos agrupar. Se quiser agrupar sequencialmente é com Shift, se você quiser agrupar alternadamente é com o velho Ctrl. Tá certo? Para desagrupar basta clicar em uma delas. Claro que sem o Shift, sem um Ctrl pressionado. Ou então, clicar o botão direito. O que a gente pode fazer mais? A gente pode excluir planilhas. Só que diz aqui que uma pasta tem que ter, no mínimo, uma planilha. Então, não adianta querer excluir todas as planilhas de uma pasta que ele vai chiar. O que a gente pode fazer mais? A gente pode importar dados externos. Isso aqui é muito interessante. Então, você pode importar dados externos de vários formatos diferentes. Você pode importar dados externos de bancos de dados, por exemplo. Você pode importar dados externos de arquivos texto, desde que esses dados estejam separados, por exemplo, por um separador que o Excel entenda, como vírgula, ponto e vírgula, espaço, etc, etc. E você também pode ocultar planilhas, linhas e colunas de um arquivo, de uma pasta de trabalho. Não pode confundir o seguinte: o Excel, ele chama os seus arquivos de pasta. Na verdade, pasta é o nome de quê? De locais no disco rígido, onde nós guardamos arquivos e outras pastas. Esse nome pode confundir. Por isso, às vezes, eu uso, em vez de pasta, diretório, porque aí não tem erro, tá certo? Bom, então, a última funcionalidade aí diz que você pode ocultar planilhas, linhas e colunas. Beleza? Ok? Muito bom. Vamos em frente, então. Aqui, eu mostro para vocês, nos slides, o que eu fiz ali no computador, né? Se eu clicar, por exemplo, o botão direito em cima de Plan 1, estou com um arquivinho aí com 3 planilhas, né? O arquivinho se chama Pasta 1, né? Se eu clicar em cima de Plan 1, ele me abre essas alternativas aí, que me permitem inserir uma nova planilha, me permitem excluir as planilhas, me permitem renomear, né? Mover ou copiar aquilo que a gente utilizou, proteger planilhas e outras coisas mais que a gente vai ver. Mas também permitem aqui ocultar. Bom, aí eu escolho, né? O que é que eu quero fazer. Eu escolho o que é que eu quero fazer. Eu posso querer
por exemplo, agrupar as planilhas, né? Posso querer agrupar as planilhas como eu mostrei para vocês. Clico na primeira, aqui eu agrupei as duas planilhas, Plan 1 e Plan 2. Plan 1 e Plan 2 estão agrupados. Opa! Plan 1 e Plan 2 estão agrupadas, como vocês podem ver aqui. Como é que eu sei que estão agrupadas? Olha só, o nome delas está um pouquinho mais claro, tá certo? Se eu quiser desagrupar, eu já mostrei para vocês, basta eu clicar, né, em qualquer uma delas. Clicar em Plan 3 ou clicar só em Plan 2, ele desagrupa. Mas, se você quiser usar o mouse, você pode clicar aqui, usar o mouse não, usar o botão direito, né, usar essa funcionalidade que é o menu de contexto. Quando você clica o botão direito, ele sempre te mostra o menu de contexto. Você clica o botão direito aqui em cima, uma das alternativas é desagrupar planilhas. Beleza? Ok? Bom, vamos ver aqui algumas alternativas de edição no nosso Microsoft Excel. Toda informação no Excel tem que ser colocada em células, né? Tudo é colocado em células. Então você coloca informação no Excel através de células. Para a sua informação ser aceita, você tem que digitar e depois pressionar Enter. Né? Sempre pressionar Enter. Aí, o que acontece? O teu cursor se desloca. Para onde ele se deslocou aqui? Ó, se deslocou para baixo. Essa é uma característica que já vem configurada dessa maneira. Se você quiser, você pode mudar. Não, eu quero, quando dá Enter, eu quero que o meu cursor se desloque para a direita. Opa, deixa eu mudar aqui. Eu quero que o meu cursor se desloque para a direita. Não tem nenhum problema. Você pode configurar isso. O Excel vai obedecer, né, como um filho obediente. Beleza? Então, todas as vezes que eu dou Enter, o padrão é o cursor ir para a célula de baixo. Isso aqui já caiu em prova, inclusive. Bom, então Enter, o cursor se desloca uma célula para baixo. Beleza? Bom, se você não quer, né, que o valor que você digitou seja colocado na célula, você simplesmente vem aqui e clica em cancelar. Ó, bem aqui, tá vendo? Ó, cancelar. É esse xizinho aqui, ó, que aparece aqui, ó. É o cancelar, se você quiser cancelar. Beleza? Você vai lá, clica em cancelar. Se você quiser efetivamente inserir, você clica nesse inserir aqui, que é este Vzinho bonitinho, simpático, que está aqui do lado do cancelar. Aí ficou verde e amarelo aqui. Beleza? Tranquilidade? Então, tanto você pode fazer pelo teclado, com o Escape, por exemplo, para cancelar, como você pode fazer com o mouse, para quem gosta, clicando ali naquele botãozinho do inserir, que vai confirmar, tá certo, o que foi digitado. Então, aqui, ó, cancela ou insere o que foi digitado. Muito bem, agora vamos ver algumas características de edição do nosso Microsoft Excel. Eu já digitei esses dados aqui na planilha, tá certo? Dá uma olhadinha para cá. De A1 até A4 eu digitei esses valores numéricos aqui, 10, 20, 30 e 40. E na célula B1 eu digitei casa. Olha só, cheguei aqui na célula B1 e digitei casa. Compara o que está digitado na célula B1 com o que está digitado aqui, ó. Com o que está digitado aqui. Deixa eu mudar aqui para ficar mais, né? Com o que está digitado aqui. Tem alguma diferença? O que é que vocês acham? De A1 até A4, você tem valores numéricos. Em B1 você tem um valor que é, você tem um dado que é texto. Então olha só. Texto, o Excel alinha automaticamente à esquerda. Valores numéricos, o Excel alinha à direita. Beleza? Bom, então vamos lá. Para confirmar isso, aqui eu digitei um valor numérico 10,1. O Excel ajustou ou alinhou à direita. Na célula de baixo, na célula C2, eu digitei 10,1. Só que para o Excel, 10,1 é a mesma coisa que abracadabra, a mesma coisa que casa. Tá certo? Por quê? Porque o separador decimal não é ponto. O separador decimal, tá certo? Não é ponto. Opa, deixa eu apagar isso aqui. Tá certo? Separador decimal não é ponto. Não é 10,1. Separador decimal é vírgula. 10,1. Então isso aqui para o Excel é texto. Isso aqui é numérico. Por isso, o 10,1 foi alinhado à esquerda e por isso o 10,1 foi alinhado à direita.
Bom, agora vamos ver aqui o uso, né, de algumas funções matemáticas, por exemplo. Vamos ver como é que a gente consegue usar a função autossoma. Olha só, esta funçãozinha simpática que está ali em cima. Como é que essa função autossoma facilita a nossa vida? Imagina que o nosso cursor está nesta célula aqui, ó, célula D5, está vendo? Ó? Ele diz aqui, né? Onde é que está o nosso cursor? Está na célula D5, coluna D, linha 5. Bom, e aí eu clico naquele ícone ali da autossoma. Beleza? Cliquei naquele ícone da autossoma. O que o Microsoft Excel entende quando eu clico só no ícone? Não é no triângulozinho aqui, não. É no ícone. O Excel imagina que eu estou querendo somar os valores. Ou somar valores. O que ele faz? Ele olha para cima, olha para a esquerda, olha para a direita e olha para baixo. Só tem dados para cima. Então o Excel acha que você está querendo, né, somar os valores de D1 até D4. Beleza? Ok? De D1 até D4. Então, ele coloca lá para você, né? Ele sugere, olha, será que você está querendo somar de D1 até D4? Né? Ele sugere apenas a fórmula. Ele não coloca para você a fórmula. Ele faz uma sugestão. Isso já caiu em várias provas de várias bancas. Se você quiser aceitar o que está digitado ali, né? Aquela fórmula, você pressiona Enter. Se não, você pressiona aqui, né? Como nós já mostramos aqui em cima, e pede para ele, e pede para ele cancelar, tá certo? Então você faz a sua escolha aí. Ou você confirma, ou você pede para cancelar. Beleza? Tudo bem? Bom, se você clicar neste botãozinho aqui, ou seja, neste triângulozinho bem aqui, o Microsoft Excel abre para você as outras possibilidades de funções para serem aplicadas naquela região. Então, o mais simples de todas elas é a soma. Você pode calcular a média, por exemplo. Você pode contar números. Você pode calcular o máximo, pode calcular o mínimo. Ou, se você quiser mais funções, você clica aqui em mais funções. Então, quando você tem valores numéricos adjacentes ou próximos, né, de uma célula onde você quer colocar uma fórmula, o Excel já te sugere algumas coisas que ele acha interessante ou que são possíveis de serem realizadas com aqueles valores que estão ali. Beleza? Ok? Bom, então olha só, o Excel sugere essa fórmula. Para aceitar, basta você pressionar Enter. Ou você clica no íconezinho da barra de fórmulas, que é esse aqui, ó, que é o íconezinho de aceitar. Se quiser desistir, tá certo? Você pressiona ESC, que é o Escape, pelo teclado, como eu sempre gosto de fazer, ou então você clica aqui nesse xizinho que ele vai